Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o módulo do Sisquer relativo a acertos. Depois de termos programado as escalas dos plantões de enfermagem, vamos, através do módulo de acerto, confirmar a execução destes plantões pelos profissionais, gerando assim o pagamento para os mesmos. Para iniciarmos a pesquisa dos pagamentos que devem ser realizados, clicamos no botão Gerar acertos. Através dessa tela, vamos pesquisar os acertos que devem ser gerados. Para essa pesquisa, vamos utilizar sempre os campos de data, que podem ser combinados com os campos de código de profissional e ou com os códigos de campo de pacientes. Vamos então tentar demonstrar esses tipos de pesquisa. Se eu preencher o campo de período e clicar no botão Adiciona, o sistema me trará todos os pacientes que foram atendidos nesse período, o nome do profissional que atendeu cada um deles e as datas e horários de entrada, saída e o total de horas. Para cancelar essa pesquisa, devemos clicar no botão Limpa. Vamos agora executar a pesquisa do mesmo período para um profissional específico. Se eu souber o código desse profissional, posso preenchê-lo diretamente no campo, ou então buscar na listagem. E clico mais uma vez no botão Adiciona. Nesse caso, o sistema só me trará os atendimentos feitos pelo profissional informado. E agora vamos simular a pesquisa dos atendimentos para um paciente específico. Eu limpo o campo do código de profissional e informo o código do paciente desejado, ou da mesma forma que vimos no caso do profissional, faço a busca desse paciente. Mais uma vez, clico no botão Adiciona. O sistema me traz, então, somente os atendimentos para esse paciente e os profissionais que executaram esses atendimentos de plantões dentro do período informado no filtro. Se todos os atendimentos listados foram realmente executados pelos profissionais informados, eu posso clicar no botão Grava, gerando o acerto para esses profissionais. Caso algum atendimento não tenha realmente ocorrido, eu posso clicar no mesmo e em seguida no botão Exclui, e confirmo a exclusão daquele registro. Caso um plantão listado tenha ocorrido, mas não tenha sido realizado pelo profissional mostrado na pesquisa, eu posso gerar o acerto para esse profissional e depois, como mostraremos adiante, fazer a substituição pelo profissional correto. Ou então, é possível também corrigir essa informação antes de gerar o acerto, ou seja, entramos no módulo de disponibilidade, acessamos a escala em questão e fazemos a substituição pelo profissional correto direto na origem da informação, ou seja, na disponibilidade, para depois gerarmos o acerto para o profissional que realmente realizou aquele plantão, não sendo necessário, assim, corrigir no momento do acerto. No nosso exemplo, vamos gerar o acerto para os profissionais listados na tela e depois fazer as correções necessárias. Para gerar esses acertos, portanto, clicamos no botão Grava. Fechamos a tela de pesquisa e vamos pesquisar, então, um profissional e os acertos gerados para o mesmo. Nessa tela, podemos executar eventuais correções nos apontamentos. Por exemplo, digamos que no dia 8, o profissional não assumiu o plantão às 7 horas, e sim às 8.
clicamos no dia em questão, no botão Alterar e substituímos o horário de 7 para 8 horas. Em seguida, clicamos no botão de salvar. Em relação à alteração de horários de entrada e saída dos profissionais, devemos observar algumas regras. A primeira é que o sistema não permitirá que o total de horas executados pelos profissionais na residência ultrapasse o total contratado para aquele paciente. Assim, no nosso exemplo, se a soma de horas dos dois profissionais der mais do que 24 horas no dia, o sistema não permitirá as alterações. Da mesma forma, o sistema não permitirá que eu tenha os dois profissionais na mesma hora na residência. Assim, se eu disser que um profissional que deveria ter saído às 19 horas saiu, na verdade, às 20, o outro profissional que assumiria esse plantão deve ter entrado às 20 e não às 19. A outra alteração que podemos fazer nessa tela é em relação ao paciente que foi atendido nesse plantão. Neste caso, vamos admitir que no dia 8 estava programado o atendimento desse profissional para o paciente José, mas na verdade ele foi realocado para atender um outro paciente. Nós vamos então excluir o atendimento ao paciente José e incluir o atendimento para o outro paciente. Em seguida, clicamos no botão Salva. Agora vamos falar da aba Remuneração. Nessa aba, nós podemos fazer o mesmo relacionamento entre profissional e pacientes que já foi demonstrado no vídeo sobre cadastro de profissionais. Podemos também fazer a alteração do valor de remuneração do profissional. Nesse caso, vamos clicar no paciente referente ao qual desejamos alterar o valor de remuneração do profissional. Clicamos no botão de alteração e vamos alterar, então, o valor hora que desejamos. Em seguida, salvamos. Se o valor hora foi alterado, precisaremos rodar um processo para recálculo dos acertos já realizados. Nesse caso, voltamos para a aba Acerto e clicamos no botão Reprocessa apontamento. Devemos clicar no botão Reprocessar para o recálculo de todos os registros apresentados na tela. O botão Reprocessa Geral fará o recálculo dos acertos já realizados para todos os profissionais dentro desse período de consulta. Assim, cuidado ao utilizá-lo. No módulo de acertos, contamos ainda com vários relatórios para acompanhamento dos acertos gerados, além da análise da produtividade. Vamos então apresentar nesse vídeo os relatórios mais importantes. Controle de horas de produtividade. Através desse relatório, podemos apurar a produtividade dentro de um período, de um profissional específico, de todos ou então de profissionais de uma determinada cooperativa. Assim, deveremos preencher os filtros de pesquisa conforme o resultado que precisamos obter. Por exemplo, nesse caso, estou pedindo o relatório de produtividade de todos os profissionais dentro
num determinado período. Clico no botão e o sistema me apresenta um relatório de produtividade por profissional. No filtro desse relatório, temos um campo Considera procedimentos de frequência multi. Clicando esse campo, o relatório nos trará, além da produtividade dos plantões, também a produtividade referente aos procedimentos pontuais. O segundo relatório que vamos apresentar é o relatório que faz a análise do custo do paciente. Como no caso do relatório anterior, este relatório vai apurar os custos dentro de um determinado período, seja para um paciente específico, para todos, para os pacientes de um determinado convênio, ou então para os pacientes que foram atendidos por profissionais de uma cooperativa específica. Vamos então preencher os filtros conforme o resultado desejado. No nosso exemplo, estou verificando os custos de todos os pacientes dentro de um determinado período. Nesse caso, o sistema vai gerar, então, uma folha de relatório por paciente. Outro relatório importante é o relatório de acertos não realizados. Através desse, podemos pesquisar as escalas que foram programadas dentro de um determinado período e que até o momento não tiveram seus acertos gerados. Mais uma vez, dispomos de filtro de paciente, profissional e cooperativa, os quais podem ser combinados entre si, dependendo do resultado desejado. No nosso exemplo, vou pesquisar apenas um período, verificando assim quais as escalas foram programadas dentro desse período que não tiveram ainda o seu acerto gerado. O sistema me traz, então, os profissionais que deveriam atender essa escala e os pacientes que foram atendidos em cada uma delas. Finalizamos assim o vídeo sobre a remuneração dos profissionais que executaram os plantões de enfermagem e a consequente apuração da produtividade. Esperamos que ele tenha sido útil na compreensão desses processos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo.